Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram com o último dia que eu trabalhei. Fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. Eu nunca me esqueço. Houve uma alteração na legislação onde o frio ele era enquadrado como agente nocivo dentro da categoria dos agentes físicos até 1997. A partir de então, a legislação se alterou, o que impossibilita que a gente enquadre o trabalhador que tem exposição ao frio para a concessão da aposentadoria especial. Um simples conhecimento e aplicado ao dia a dia, o magistrado pode garantir a segurança pessoal e da sua família. Não é nada agradável, mas quando nós assumimos uma vara criminal ou qualquer outra, quando nós assumimos a magistratura, nós temos que ter consciência que isso faz parte. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Imagine passar boa parte da vida trabalhando em locais onde a temperatura precisa estar sempre muito baixa. Some a isso o fato de a atividade exigir o contato com facas afiadas e máquinas perigosas. Esta é a realidade de quem trabalha em frigoríficos de todo o país. São milhares de profissionais que, mesmo submetidos a essas condições, perderam o direito à aposentadoria especial. Uma mudança de regras que tem sido discutida com frequência nos tribunais. Se pudesse voltar no tempo, será que Ovídio teria escolhido outra profissão? Ah, claro. Eu preferia trabalhar na roça do que trabalhar em frigorífico. A resposta, que revela uma certa frustração, é de quem dedicou metade da vida ao trabalho na indústria de carnes. Aos 71 anos, Ovídio não esquece as dificuldades vividas dentro de um frigorífico. Foram 36 anos de trabalho, tempo mais do que suficiente para que ele passasse por todos os setores. Chegou a ser lombador. Isso mesmo, carregava pesadas peças de carne no lombo. Tanta dedicação deixou sequelas. Eu tenho um desvio de coluna, eu tenho problema de tosse, graças ao frio que eu tomava. Tenho cicatriz de corte, né? Que a faca do magarefe, do açougueiro, é como uma navalha barbeira. É uma lâmina que corta muito. A dura e ainda pouco conhecida realidade dos trabalhadores dos frigoríficos brasileiros foi retratada pelas lentes dos diretores Caio Cavecchini e Carlos Juliano Barros. O documentário Carne e Osso traz histórias que comovem e impressionam, como a de Valdirene. Durante 11 anos, ela passou 8 horas por dia sob frio intenso, cumprindo a rotina exaustiva de magarefe, que é como são chamados aqueles que limpam, desossam e preparam a carne para a venda. Os movimentos repetitivos provocaram uma grave lesão no braço esquerdo. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram com o último dia que eu trabalhei. Fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. Eu nunca me esqueço. Não, o dia da semana eu não lembro, não. Mas o dia do acidente eu lembro. Foi dia 18 de fevereiro de 97. José Luna tinha pouco mais de 20 anos quando perdeu o braço em uma câmara frigorífica. Do jeito que eu entrei na cama fria, a cama tinha muito gelo e o gelo entrou na bota. E quando eu fui subir a escada aqui, eu liguei a máquina, que eu fui subir a escada para poder operar a máquina. Quando eu cheguei no último degrau, pisei, escorreguei e caí dentro da máquina. Eu ia caindo com os dois braços, aí tinha um ferro de lado assim, aí eu ainda consegui segurar com esse braço aqui. Aí a máquina que eu apoiei com esse braço, ele pegou na rosca sem fim e me puxou para dentro da máquina.
Histórias como as de José Luna e Valdirene estão longe de ser exceção. A constatação é de Carlos Juliano, um dos diretores do filme. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. As maiores empresas de processamento de proteína animal do planeta estão aqui, né? Então, o mais impressionante foi isso mesmo, né? Que por trás de um setor empresarial que é tão pujante, que é tão rico, que gera tantos empregos, existia um sofrimento absurdo, né? Que estava oculto aí, que não ganhava as páginas de jornais. Acho que o filme foi importante para trazer isso a público. A constatação é que em muitos frigoríficos as condições de trabalho geram graves consequências para a saúde física e psicológica do trabalhador, além de reduzir a vida útil desses profissionais. Um quadro que, para especialistas, justificaria a concessão da aposentadoria especial. O benefício garante ao trabalhador segurado o direito de parar de trabalhar mais cedo. Mas esse tratamento diferenciado a quem trabalha em frigorífico deixou de fazer parte da legislação. Houve uma alteração na legislação onde o frio ele era enquadrado como agente nocivo dentro da categoria dos agentes físicos até 1997. A partir de então, a legislação se alterou, o que impossibilita que a gente enquadre o trabalhador que tem exposição ao frio para a concessão da aposentadoria especial. Um trabalhador de Goiás não se conformou e, depois de ter o pedido negado pelo INSS, buscou ajuda nos tribunais. Já em primeira instância, ele conseguiu a aposentadoria especial. Para a Justiça, ficou provado que, além de ficar exposto às baixas temperaturas, o homem suportou ruídos acima do volume permitido por lei. O INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a sentença, como explica este advogado. Mesmo verificando que a atividade por ele exercida não estava prevista na legislação, entendeu que, uma vez comprovado que ele exerceu atividade insalubre, ou seja, ele trabalhou sujeito a um frio abaixo de 12 graus e a ruídos acima de 94 decibéis, então ele, de fato, tinha direito à conversão da sua aposentadoria comum em especial. A decisão vale apenas para o autor da ação, mas abre precedente para que outros trabalhadores de frigoríficos também possam conseguir o benefício na esfera judicial. Uma notícia que traz um certo alívio a pessoas como Ovídio. No frigorífico, 90% são insalubres. Se não tem um ambiente físico, tem um biológico. Quem trabalha em frigorífico, setor de desossa, câmara fria, é sagrado, tem que se aposentar. E a aposentadoria especial não é o único direito que os brasileiros têm dificuldades para viabilizar junto aos órgãos públicos. Também não costuma ser fácil tirar do papel a isenção do imposto de renda garantida a contribuintes que têm doenças graves. Nesses casos, a batalha é junto à Receita Federal e, muitas vezes, só termina na Justiça. Para mim é caro manter essa medicação. Fora que, quando eu preciso fazer revisão, eu tenho que me deslocar. E o meu plano de saúde, que é muito caro. E se eu parar de pagar o plano de saúde para pagar a consulta e o exame por fora, eu não vou conseguir. A realidade difícil que é compartilhada por muita gente. No Brasil, os gastos com saúde consomem boa parte da renda de quem já passou dos 60. Para se ter uma ideia, só na farmácia os aposentados e pensionistas costumam deixar cerca de 30% do rendimento mensal. Já a mensalidade do plano de saúde chega a consumir 40% do salário. Para reconhecer essa situação, o país aprovou uma lei que livra do pagamento do imposto de renda pessoas que sofrem das seguintes doenças: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação e AIDS. A isenção vale ainda para os casos em que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma. Para obter o benefício, é preciso passar por uma perícia médica oficial.
No caso de quem trabalha na iniciativa privada, esse laudo deve ser emitido por um perito do INSS, uma exigência difícil de ser atendida e que faz muita gente desistir de brigar pelo benefício. A burocracia e a demora do INSS para marcar as perícias são reclamações frequentes na Associação Nacional de Aposentados de Pernambuco. Então, muitas vezes, a pessoa tem que marcar e vai esperar um bom tempo para a obtenção desse laudo. E nem sempre essa pessoa pode esperar, porque ela já está com a doença, que é considerada uma doença grave, ela precisa de um tratamento imediato. Uma cliente dessa advogada preferiu não esperar. A aposentada de 87 anos acionou a Justiça Federal para deixar de pagar o imposto. Ela sofre de cardiopatia grave, doença que está prevista na lei que garante a isenção, mas era obrigada a arcar com os descontos mensais na aposentadoria. Imaginemos uma pessoa com a idade avançada, cardiopata, que para andar poucos metros, para subir uma escada, fica ofegante. Imaginemos uma pessoa como essa ter que se submeter a uma via administrativa que nós sabemos que é bastante lenta, bastante burocrática, para fazer um exame junto a uma junta médica e provavelmente ter o seu pedido indeferido. Porque normalmente a fazenda ela indefere administrativamente e as partes elas têm que se socorrer da via judicial. Essa procuradora que representa a Receita Federal rebate as reclamações de que o processo é demorado e afirma que, por se tratar de uma idosa portadora de doença grave, ela teria prioridade no atendimento. Além disso, Raquel lembra que a exigência do laudo oficial está prevista em lei. Mas o principal fundamento para isso é criar uma equidistância entre o paciente e a junta médica, né? Uma junta médica oficial, são 3 médicos, né? E eles vão fazer então a avaliação do enquadramento da doença ou não, numa das hipóteses legais da lei, né? Então, assim, nos parece que é bastante importante um critério desse, porque ele cria realmente uma certeza, uma garantia maior, porque a gente está tratando aqui de uma dispensa de recurso público, né? O caso já foi julgado por 2 vezes e nas 2 a vitória foi da aposentada. Aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a decisão da primeira instância foi mantida. O entendimento dos desembargadores foi que, mesmo não sendo oficial, o laudo apresentado por ela era suficiente para comprovar o direito à isenção do imposto. A Justiça determinou ainda que a Receita Federal devolva os valores retroativos que foram descontados de forma indevida. É importante que as pessoas saibam que quem é portador dessas doenças, desde que haja laudos comprovando, não é necessário demonstrar a existência de sintomas recentes e a concessão do benefício ela é desde a data da comprovação da doença mediante um diagnóstico médico isento. Mas esse contador alerta, é o direito do paciente não pagar o imposto, mas a pessoa continua obrigada a apresentar a declaração anual à Receita. Sim, ela continua sendo obrigada a declarar, porém como rendimentos isentos e não tributáveis. Recentemente, você viu aqui no Via Legal que, em nome da segurança, a Justiça criou a possibilidade de julgamentos colegiados já em primeira instância. A iniciativa, que em outros países é chamada de juiz sem rosto, serve para proteger quem tem a missão de determinar o destino de integrantes do crime organizado. Hoje, a gente mostra uma outra iniciativa que também tem como meta evitar tragédias e dar segurança aos magistrados. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Do gabinete para um estande de tiro. O espaço é bem diferente, mas assim como na hora de julgar um processo, nessa aula, o magistrado também precisa estar concentrado para não errar. Equipe! A realidade mostra que no dia a dia não são raras as situações que o magistrado vira alvo. Entre 2011 e 2013, por exemplo, a Corregedoria Nacional de Justiça recebeu 202 relatos de ameaça contra magistrados brasileiros. Na época, 61 profissionais precisaram contar com escolta armada. E os casos se repetem em todo o país. Essa juíza federal já passou pela experiência. Não é nada agradável, mas quando nós assumimos uma vara criminal ou qualquer outra, quando nós assumimos a magistratura, nós temos que ter consciência que isso faz parte.
E a palavra de ordem para evitar ou mesmo enfrentar os riscos é treinamento. Como oferecido nesse curso, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Durante uma semana, desembargadores e juízes aprendem na prática técnicas de segurança pessoal. Se pretende passar que com simples conhecimento e aplicado ao dia a dia, o magistrado pode garantir a segurança pessoal e da sua família, com mudanças de atitude que requer muitas vezes um pouco de conhecimento, e é o que nós tentamos passar nesta semana. Pequenos cuidados que devem ser tomados pelo juiz no seu dia a dia para evitar que determinadas situações de risco ocorram e, se ocorrerem, como sair delas. Em situações de risco, os limites são mínimos e o tempo precioso. Por exemplo, você está dirigindo e eventualmente tem alguém que lhe causa uma emboscada. Você sofre uma emboscada e tem que ter mecanismos de como se colocar diante daquela situação. Quer dizer, eu corro, eu visualizo uma saída, eu recuo, e o elemento que você vai ter para resolver esse problema, tentar se livrar daquilo. A gente geralmente trabalha em gabinete, a gente passa o dia inteiro sentado na frente do computador, né, conversando com pessoas, e muitas vezes a gente esquece daqueles reflexos primitivos que o homem tem que ter, de saber se defender, de identificar uma ameaça, de olhar onde pode acontecer um problema. Isso tudo nos torna juízes melhores, mais preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O curso também tem espaço para que os juízes recebam dicas de comportamento que podem evitar problemas. São cuidados simples, mas que no dia a dia ainda costumam passar despercebidos. Um deles diz respeito ao uso da internet, principalmente das redes sociais. A ideia é conscientizar os magistrados dos perigos que podem ser gerados por uma simples publicação. Muitas vezes o magistrado, de uma maneira muito inocente, ele põe a sua vida num perfil, e muitas vezes esse perfil pode ser utilizado como uma base de dados para ações que coloquem em risco a vida do magistrado. Nessa etapa, participaram do curso desembargadores e juízes federais e estaduais que atuam no Rio Grande do Sul. Mas a ideia agora é estender o treinamento para outros estados. Os juízes de Minas Gerais e do Amazonas serão os próximos contemplados. Entre os organizadores, a ordem é conscientizar os magistrados que investir em segurança é agir com prevenção. A maior lição é de que o juiz deve ser tão cuidadoso com a sua segurança pessoal quanto ele é com o julgamento dos seus processos. Esse curso vai influir muito na nossa questão da nossa preparação técnica para julgar no dia a dia, a nossa sensibilidade para lidar com essas situações, para entender muitas vezes um processo criminal, para entender situações que acontecem na vida de fato, né, na realidade. Segurança é o oposto de conforto, então, para andarmos seguro e para nos submetermos a um serviço especial de segurança, nós temos que abrir mão de muitas comodidades. E isso foi muito importante. O curso alertou os nossos olhos. Vai! Ok. Vigilância em tempo integral. Essa é a principal orientação de especialistas para pais que não querem deixar os filhos expostos aos riscos da internet. Os números envolvendo a pedofilia são cada dia maiores e ainda desafiam quem tem a missão de combater o crime. A polícia está mais preparada, mas enfrenta criminosos cada vez mais especializados no uso da tecnologia. A filha de Cleide tem 15 anos. Como boa parte dos adolescentes, passa horas navegando na internet. A mãe diz que não descuida da vigilância e está sempre atenta a mudanças de comportamento. As conversas sobre os perigos da internet são constantes e a orientação é para que a estudante nunca forneça dados pessoais. Tanta preocupação faz sentido. Usando uma rede social, o outro filho dela, hoje com 20 anos, deu um susto na família. Quando eu dei por conta, ele já tinha saído de casa sem me avisar nada para onde ia. E eu notei que antes disso ele estava assim bem agitado, nervoso. E eu tentei ligar para o celular dele, a princípio não atendia.
De repente ele atendeu e falou o seguinte: mãe, não se preocupa não, eu estou encontrando com um amigo virtual da internet. Eu, como assim um amigo virtual? Mas Renan, é perigoso. E depois disso, foi 2h30 da tarde que ele já saiu de casa, eu não conseguia mais falar com ele pelo telefone. De repente ele atendeu o telefone: mãe, estou numa festa. E para minha surpresa, ele chegou em casa 11 horas da noite e por sorte não aconteceu nada a ele. Juliana é coordenadora de uma ONG que há quase uma década atua no combate à violação dos direitos humanos na internet. O site recebe denúncias que são repassadas à Polícia Federal. Só no ano passado foram mais de 80 mil relatos de pornografia infantil. O trabalho de investigação e de responsabilização das autoridades aumentou ao ponto de a gente ter hoje resultados que nos fazem ser mais otimistas sobre o enfrentamento desses crimes na internet. Mas o crime também, de alguma forma, tende a aumentar. Por quê? Porque a internet é um reflexo da sociedade. Quanto mais pessoas usam a internet, a gente entende que sim, os crimes podem aumentar. A vigilância é constante e foi-se o tempo em que a internet era vista como terra sem lei. Mesmo assim, os criminosos não se intimidam. Quem entende do assunto explica que eles estão cada vez mais especializados e encontram solo fértil nas redes sociais. É mais difícil de rastrear, porque existem milhões de sites e possibilidades de arquivos, de compartilhamento de arquivos, que ele acha que ele pode lançar a mão. Isso já ajuda o trabalho dele. Ele compartilha, e muita foto, e existe até uma camaradagem entre eles. Eles agem de uma forma em bando. Desarticular redes de pedofilia é um desafio constante para a Polícia Federal. Hoje, as investigações se concentram em um departamento específico, o de repressão a crimes cibernéticos. É o aperfeiçoamento contínuo dos nossos policiais. Todos os policiais passam por cursos de reciclagem continuamente para acompanhar o que está acontecendo no mundo real. Inclusive, atualmente, nós contamos com um avanço muito grande em matéria de cooperação internacional. Então, nós temos contatos e expertise com as melhores polícias do mundo. Mais recentemente, uma ação da polícia foi questionada nos tribunais. O caso é no mínimo curioso. Na tentativa de se livrar da pena, um dos presos, em uma grande operação realizada no Rio de Janeiro, entrou com recurso alegando ter sido vítima de um flagrante preparado. No processo, ele tentou desqualificar a investigação de um agente que conseguiu se infiltrar em uma comunidade virtual e, assim, descobriu que a troca de material pornográfico infantil já durava 3 anos. Chegar aos criminosos foi uma questão de tempo. O crime foi descoberto em 2012. Nos computadores apreendidos havia cerca de 29 mil fotos e vídeos com crianças e adolescentes. Arquivos que só foram encontrados graças à estratégia usada na investigação. A corporação sustentou que a intervenção foi feita com o aval da Justiça e que, por isso, as provas são válidas. A interceptação telemática ela é uma medida que existe na nossa legislação brasileira e ela é autorizada pelo juiz. Então, para se fazer uma interceptação de dados telemáticos, existem pressupostos que têm que ser levados ao juiz e ele vai decidir se é possível ou não. E aí vai dar autorização judicial para que isso daí seja feito. Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negaram o recurso e mantiveram a condenação do réu, que já está cumprindo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Responsabilização é um passo importante, mas a gente precisa evitar que os crimes aconteçam. Então, em vez de só punir o que já aconteceu, evitar também é importante. E aí, educação, especialmente educação. As escolas ensinarem as crianças sobre riscos e sobre violência e como eles podem ter uma atitude mais cidadã na internet, de respeito aos direitos na internet. E os especialistas garantem, dentro de casa, a postura dos pais é fundamental para incentivar o uso responsável da internet.
Fotos dos filhos nas redes sociais são informações preciosas que podem ser usadas por aliciadores. Eu vejo muito acontecer de pais que estão criando lastro digital para os filhos e não estão percebendo. Estão botando foto do filho pelado quando nasce, depois bota foto do filho na banheira, depois bota foto do filho no colégio. Eu consigo descobrir o perfil de uma criança, se eu quiser, em 10 minutos. Né, de fazer arquitetura social, de descobrir qual é o comportamento daquela criança. Então, assim, a gente está criando um lastro porque a gente acha ainda que a internet é um universo paralelo e não é. A internet é um prolongamento da nossa vida. É mais um espaço onde a gente passa algumas horas do dia. O Via Legal de hoje termina aqui. Pelos nossos canais na internet, você pode rever as reportagens dessa e de outras edições do programa. A partir da próxima semana, a gente exibe uma série com os assuntos que foram destaque na Justiça Federal ao longo de 2014. Bom 2015 a todos e até semana que vem!